Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu, em particular, quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e uma satisfação enorme em poder estar aqui mais uma vez. E nesse momento eu trago uma boa notícia para vocês. Eu vou estar tendo a honra de transmitir, de trazer uma mensagem diretamente do céu para o teu coração. Porém, no entanto, antes de vocês ouvirem a mensagem do Senhor, eu gostaria de aqui fazer alguns pedidos importantes para cada um de vocês. O primeiro pedido que eu peço a todos é para que aquele que ainda não for inscrito no canal, se inscrever neste canal. Pois ao fazer isso, você sempre vai estar recebendo uma oração ou uma mensagem todas as vezes que tiver uma postagem nova aqui nesse canal. E também, é claro, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que vocês amam. E é lógico, também não se esqueçam de deixar um like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like, como venho falando, é bastante importante para o crescimento deste canal aqui nessa plataforma. Então, sendo assim, nesse momento, vamos agora oficialmente para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Me acompanhe, se você puder, é claro. Meus queridos, o texto bíblico que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com cada um de vocês se encontra aqui, no livro de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 28 somente. O texto em questão diz exatamente assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Somente até aqui. Neste momento eu acabei de fazer a leitura de um texto muito conhecido e importante. E agora, eu creio que muitos que estão assistindo esse vídeo estão fazendo o seguinte questionamento, que já ouviram esse texto, que já conhecem esse texto na boca, na voz de muitos outros profetas que estão aqui no território nacional. Porém, eu gostaria de informar a vocês que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é completamente diferente de muitos outros livros que nós encontramos por aí. Porque, como nós sabemos, a Bíblia, ela traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como um todo, ela é autorrenovável, ou seja, todos os dias Deus tem algo novo para mim e para você, através de sua santa, bendita e doce palavra. E a história que envolve esse texto é a seguinte: se você parar com paciência e analisar os versículos que estão em torno desse texto, você vai ver que lá está contando uma história. E não é uma história qualquer. É uma das histórias mais conhecidas de toda a história do Novo Testamento. E esse texto conta a história de uma jovem. Jovem essa que não estava passando por um bom momento. Jovem essa que estava cometida por uma grave doença. E a história também vai nos contar, vai nos dizer o seguinte, que esta mulher pegou todas as suas economias. Então ela foi atrás de muitos médicos para poder solucionar o teu problema. No entanto, meus queridos, nenhum dos médicos que estavam ali nas redondezas conseguiam parar, conseguiam fazer com que aquela hemorragia que estava naquela mulher viesse a parar, viesse a ter um fim. E logo que ela chegou na conclusão que nenhum dos médicos poderia resolver o teu problema, acredito eu, creio eu, que o desespero certamente bateu na porta do teu coração. E acredito eu que claramente ela deve ter pensado o seguinte, que para ela já não tinha mais jeito, e para ela já não tinha solução, e nem muito menos esperança. Porém, o que ela não sabia é que dentro de muito pouco tempo, toda aquela trágica história iria acabar. Mas essa história não iria acabar mal, não, essa história ia ter um final surpreendente. Porque essa história, ela também conta, ela narra o seguinte detalhe, que ali naquele mesmo local, ela acabou ouvindo uma conversa diferente. E a história que ela ouviu era o seguinte: estavam acontecendo alguns fatos que estavam deixando as pessoas perplexas, as pessoas maravilhadas, as pessoas sem palavras. Digo isso porque vários milagres, várias coisas sobrenaturais estavam acontecendo por toda Jerusalém. E quem era o responsável por esses milagres? Quem é que estava operando essas maravilhas? Eu estou automaticamente falando do nosso amado, do nosso eterno, do todo-poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Pois nessa história, você vai observar esse detalhe, que ela ouviu falar de Jesus. E é aí, meu querido, que o Espírito Santo falou ao meu coração. E é aí que os meus olhos espirituais se abriram. E nesse ponto da história, eu tenho algo novo a trazer ao coração de cada um de vocês. Pois o que me chamou a atenção foi que essa mulher, ela estava passando por um grande processo, por um processo difícil, por um processo doloroso. E como eu lhes contei, ela muito possivelmente achou que tudo estava perdido, tudo estava acabado. Até que alguém, um desconhecido, resolveu abrir a boca e falar acerca dos milagres de Jesus e falar da pessoa de Jesus Cristo. E é aí que ela resolve fazer o seguinte: ela resolve não ficar parada onde ela estava. Porém, o que eu vou falar nesse momento não é da parte que ela recebe a sua cura em si. E o que eu quero trazer nesse momento é uma coisa muito especial.
E agora, nesse momento, eu gostaria de estar me direcionando a você que está aí do outro lado da telinha assistindo esse vídeo. Eu quero crer, acreditar que você que está aí me assistindo tem um dom, tem uma capacidade sobrenatural que Deus colocou dentro de você. E nós, os cristãos, sabemos claramente que nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados aqui na Terra. E nós não precisamos ser gênios em Bíblia para saber que Jesus está voltando, até porque os sinais estão diante dos nossos olhos. Porém, isso que eu falei agora, eu quero trazer para os nossos dias atuais. Como vocês podem observar e ver, esta pessoa ao qual estou falando, ela teve a humildade de abrir a boca. E no instante que esta pessoa desconhecida abriu a boca, esta mulher acabou ouvindo falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela realmente deu o primeiro passo para mudar de vida. Meu querido, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer para você? É que muitas das vezes nós estamos nessa sociedade aqui. Nós temos um dom, nós fomos chamados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus para ser e para fazer a diferença. E lamentavelmente muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão sofrendo também, com pessoas que ainda não ouviram falar do poder de Deus, com pessoas que ainda não foram tocadas pelo poder do Evangelho. E sobre nós há um dom, há uma capacidade toda especial, como eu estou falando. E muitas das vezes, meus queridos, nós cometemos o grave erro de quê? De não abrir a boca, de não falar de Jesus para o próximo que está sofrendo. E a nossa principal missão é ganhar almas no mundo todo, é ganhar almas para o reino de Deus. E hoje, o nosso Deus, lá em cima no céu, está aguardando que nós venhamos tomar esta mesma atitude. E a atitude é essa? A atitude de abrir a boca, a atitude de falar do amor de Deus para aqueles que ainda não foram alcançados, a atitude de falar do amor de Deus para aqueles que ainda estão sofrendo, a atitude de falar do amor de Deus para aqueles que ainda acham que não tem esperança para eles, quando na verdade há esperança. E essa esperança não é outra senão o próprio Jesus. Meu querido, talvez você está me assistindo aí na tua casa, no seu celular ou na sua Smart TV e você pensa que você não tem capacidade, você não tem condições para tais coisas. Meu querido, eu gostaria de dizer a você que eu também já passei por esta fase. Digo isso porque um dia eu de fato queria fazer algo útil para ajudar as pessoas. Eu gostaria de ter um dom, eu queria ter o dom, melhor dizendo, para fazer a vontade de Deus. Porém, o que acontecia era o seguinte, eu abria a Bíblia e não entendia nada do que nela estava escrito. Porém, um dia eu entendi o seguinte, que quando Deus chama alguém, ele se responsabiliza por esse alguém. E não é só isso, ele também capacita esse outro alguém para poder fazer a tua vontade. Foi assim que ele fez comigo, foi assim que ele tem feito na minha vida. Ele tem me capacitado para fazer aquilo que nesse momento eu estou fazendo agora. Se Deus, que é Deus, fez tudo isso e faz tudo isso comigo, é claro, meu querido, que ele também vai fazer com você, que nesse momento está aí do outro lado da telinha me assistindo. Meu querido, eu não sei como é que vai a tua vida, eu não sei como é que vai a tua história, mas eu quero crer e acreditar que você conhece muitas pessoas. E dentre essas pessoas, muito provavelmente, deve existir um grupo. E esse grupo são um grupo daquelas pessoas que, como estou falando, ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho, ainda não foram alcançadas pelo poder de Deus. Talvez essas pessoas que vocês conhecem estão sofrendo nos hospitais. No passado, Deus usava muitos profetas. Porém, agora, o tempo daqueles profetas que foram usados por Deus no passado já se passou. Porém, nesse momento, hoje, nós somos a igreja. Nós somos feitos e projetados para quê? Para ser a diferença. Então, nesse momento, eu digo a você que Deus ele está com vontade de te usar. Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito linda, de uma maneira jamais vista. Mas para isso acontecer, primeiramente, você tem que crer e confiar naquele quem te chamou. E quem te chamou não foi qualquer pessoa. Quem te chamou foi um Deus Todo-Poderoso, um Deus que conta com você, um Deus que lá do céu vai te capacitar e te usar com poder e grande glória sobre todo o território dessa nação. E quem sabe até mesmo fora da nação. Então, meu querido, acredite nisso. Deus colocou algo dentro de você. Deus colocou um potencial muito forte dentro de você. E o que Deus colocou dentro de você não é para ficar guardado. É para ser utilizado para o bem do reino de Deus. Ok? Amém? E há uma outra coisa aqui que eu também quero fazer questão de dizer. Meu querido, é exatamente por isso que muitas das vezes você sofre ataques. É exatamente por isso que muitas das vezes Satanás e seus demônios não te deixam em paz. Justamente por quê? Porque eles sabem do potencial que você tem. Eles sabem do tamanho do potencial que Deus colocou dentro de você. Então, se o diabo, se Satanás está te atacando em todas as áreas da sua vida, isso é um sinal de que ele claramente quer te parar. Agora, por que ele quer te parar?
É porque você não é qualquer pessoa, você é uma bomba atômica nas mãos de Deus. Você é um grande instrumento nas mãos de Deus. Você não é qualquer um. Você não é o que os homens dizem que você é. Você não é aquilo que os demônios dizem que você é. Não, você é aquilo que Deus diz que você é. E você é mais do que vitorioso. E você é mais do que vencedor. E há algo muito poderoso dentro de você. Então, olhe para dentro de você, deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar, assim como Ele tem me capacitado para fazer aquilo que eu estou fazendo agora. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, a presença de Deus sempre está com você. E Deus, meu querido, é um ser que Ele nunca, jamais te abandona. Há um texto na Bíblia que diz assim: e pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas todavia, o nosso Deus, Ele jamais se esquece dos seus. Ele jamais se esquece dos seus escolhidos. Deus, Ele jamais se esquece de você. Então esta palavra aqui é uma palavra de conscientização. E nesse momento, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra tem que entender que esse não é o tempo de brincar. Não, muito pelo contrário. Esse é o tempo de abrir a boca. Esse é o tempo de tocar a trombeta. E você sabe o que nesse momento significa tocar a trombeta? Tocar a trombeta significa falar do amor de Deus. Tocar a trombeta significa também ser a diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja na escola, seja na faculdade ou em qualquer outro local onde nós estivermos. Porque nós somos também os representantes do reino de Deus aqui na terra. Você que está aí me assistindo é o representante de Deus aqui na terra. Meu querido, existem muitas outras pessoas ao redor da terra esperando a chance, a oportunidade de conhecer Jesus. E muitas das vezes, para que essas pessoas possam de fato conhecer Jesus, basta simplesmente nós abrirmos a boca, assim como aquele homem da história da mulher do fluxo de sangue acabou fazendo. E digo mais até, existem pessoas que nesse momento não podem ir até a Jesus, simplesmente porque estão nos hospitais, estão impossibilitadas de ir à igreja. Outros não podem ir até a Jesus porque estão no cárcere, estão presos. Outros estão vivenciando em países onde não é proibido ministrar o evangelho. Porém, se esta mensagem chegou até você, se esta mensagem veio até você, saiba disso, que Jesus ele tem a capacidade, a autoridade e o poder para te curar. Ele tem a capacidade, a autoridade e o poder para transformar a tua vida, para transformar a tua história. Basta você crer, basta você acreditar nele. Então, meu querido, se você oficialmente faz parte do exército de Cristo, você deve entender uma coisa: não é tempo de ficarmos quietos, não é tempo de ficarmos calados. É tempo de abrir a boca, é tempo de tocar a trombeta, é tempo de falar do amor de Deus, é tempo de ministrar o evangelho para aqueles que ainda não foram alcançados. Digo isso porque está muito próximo da volta de Cristo, está muito próximo da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Amém? Meu querido, acredito eu que nesse momento Deus falou poderosamente ao teu coração e Ele trouxe para você uma mensagem de conscientização. Mensagem essa que não é qualquer mensagem. Mensagem essa que veio diretamente do céu para poder abençoar a tua vida. Porém, meu querido, antes de oficialmente encerrar este vídeo, eu gostaria de aqui fazer uma breve e rápida oração pela tua vida. Por você que nesse momento está aí do outro lado da telinha. Se você puder, abaixa a tua cabeça e o teu semblante que agora eu vou orar por você. Ok? Amém? Meu querido e eterno Pai, agora, através dos meios modernos de comunicação, eu gostaria de fazer uma oração muito especial. Eu gostaria de estar orando, de estar intercedendo por cada um que nesse momento está diante desse celular ou de uma Smart TV. Pai, onde quer que ele esteja, onde quer que ela esteja, Senhor, que o Senhor venha estar com essas pessoas, que o Senhor venha usá-las com poder, autoridade e graça. Deus, mostra para elas que o Senhor ainda é um Deus impossível. Senhor, que a chama do Evangelho venha de fato aquecer os corações dessas pessoas que agora me ouvem. Senhor, onde houver uma criança, onde houver um adulto, onde houver alguém, Senhor, e nesse momento foi impactado com esta mensagem. Senhor, que o Senhor possa visitá-las agora, através do seu santo e do seu poderoso Espírito Santo. Pai, e assim como o Senhor tem me capacitado para poder fazer a tua vontade aqui nas redes sociais, que o Senhor também possa fazer o mesmo com cada um que nesse momento está me ouvindo, está me escutando através dos meios modernos de comunicação. Pai, obrigado por mais esta grande oportunidade que tu me destes, Senhor, e que cada pessoa que ouvir esta mensagem venha ser abençoada e impactada pelo poder do Evangelho. Assim eu oro, assim eu creio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Já que agora eu terminei a oração, neste momento chegou o momento de eu me despedir de vocês.
Porém, como eu sempre tenho feito aqui no canal, eu gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Na verdade, eu gostaria de fazer um trato com vocês. E esse trato é o seguinte: vamos fazer assim. Eu oro por vocês e vocês orem por mim. Amém? Sendo assim, meus queridos, nesse momento fiquem com meu abraço, fiquem com um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim, Ele com a tua grandeza e a tua misericórdia assim preferir. Ok? Amém? Tchau!